Qual é a palavra? Prosperidade. Qual é a palavra? Prosperidade. Tem uma questão muito importante para a gente aprender sobre prosperidade aqui. Registra. Depois dessa viagem, você nunca mais será a mesma pessoa. Amém. E Deus está liberando uma unção de prosperidade sobre a sua vida. Amém. Para a gente receber a mensagem que Deus tem para nós, a lição sobre prosperidade desse lugar, eu quero orar. Eu quero orar para que Deus fale conosco, para que Deus ministra o nosso coração. Eu queria pedir para a Suzana, por trás desse monte de pano que ela está usando, Suzana, levante a voz e ora por nós para que Deus fale conosco aqui no Getsemane. No Getsemane. Paz, nós te damos graças mais uma vez, porque o Senhor nos trouxe até aqui, neste lugar, Deus, onde teu filho não fugiu, mas esperou, Deus, para que a missão a qual ele veio aqui, Deus, se cumprisse através dele. Deus, fala conosco agora, Deus de Abraão, fala conosco neste lugar, continua falando, Deus, para que se consolide no nosso coração, na nossa mente, Deus, na nossa alma, Deus, aquilo que o Senhor tem, Deus, para finalizar, Deus, no nosso coração, a respeito dessa peregrinação, a respeito da nossa missão e a respeito da prosperidade que o Senhor já liberou para cada um de nós. Amém. O Senhor já liberou essa prosperidade, Deus, que nós possamos ter a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma agora aberta, Deus, a nossa mente totalmente cativa a Ti, Senhor, para que possamos entender, Deus. Senhor, como eu falei lá atrás, Deus, Senhor, no Salmo 139 diz, Davi pediu para que ele fosse sondado, Deus, e muitas vezes temos receio, Deus, temos medo, Deus, de encontrar, Deus, o que o Senhor tem para nós através dessa sonda que o Senhor passa dentro de nós, Deus. Mas nesta tarde, Deus, fria, de chuva, cheia de pano, nós queremos dizer que nós queremos nos despir de nós mesmos, Deus, das nossas convicções, do nosso eu, ó Deus, das nossas verdades, ó Deus, dos nossos achismos, ó Deus, dos nossos medos, Senhor, para dizer que estamos aqui para ouvir a Tua voz, Pai. Fala conosco neste lugar e nós já te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus, pela revelação que o Senhor está trazendo ao nosso coração e que vai continuar trazendo com esta palavra. Amém. Amém. Tem uma palavra muito importante com relação à prosperidade. A palavra sofrimento. Guarda essa palavra sofrimento. Eu queria pedir para o pessoal que estão longe, vem para perto, porque está na hora da oração dos muçulmanos. E eles vão fazer um barulhão cada vez maior e vocês não vão me ouvir se não chegar perto. Então cheguem bem perto, podem sentar no primeiro e na segunda bancada. O pessoal que está do terceiro para trás, por favor, venham para frente. Venham para frente porque vai ser difícil para vocês me ouvirem com os muçulmanos fazendo a oração deles. A hora da oração dos muçulmanos chegou. Para o pessoal da intercessão que está aqui com a gente, registrem que os muçulmanos também observam rigorosamente a hora da oração. A hora da oração para eles é muito importante. Eu queria contar para vocês que estão no terceiro, que aqui tem lugar para vocês e aqui no segundo. Vocês vão ficar longe e não vão me ouvir. No segundo tem lugar para vocês, no primeiro tem lugar para vocês. Divide com alguém que tá com preto e pega pra mim. Elane, por enquanto não precisa, tá bom? Por enquanto pode deixar sem. Por enquanto dá. Se precisar eu te chamo. Deixa eu ler esse texto. Qual é a palavra que eu quero que vocês guardem? Sofrimento. Sofrimento. Dentro da palavra prosperidade tem uma palavra chamada sofrimento. E é uma palavra muito mal compreendida. E aqui no Getsemane tem uma lição sobre isso para nós. Lucas capítulo 22. Eu quero ler com você do versículo 39 até o versículo 46. Olha o texto. Escuta isso.
Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação, não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Apareceu-lhe, então, um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Nesse lugar, Jesus sofreu a agonia espiritual de sentir o pecado da humanidade entrando nele. Para você entender essa agonia toda que Jesus sente, você precisa entender que ele é chamado pelo apóstolo Paulo de o segundo Adão. O segundo Adão significa que Jesus nasce nesse planeta como ser humano, mas ele não carrega na sua carne a força do pecado original, porque Jesus não foi gerado pelos homens como é normal. Jesus não traz na sua carne a carga genética do primeiro Adão. Por isso Paulo chama de o segundo Adão. Ele nasce nesse mundo como homem, mas o seu corpo não tem a genética humana, não recebeu a herança de Adão e, portanto, Jesus não era um pecador como nós. É aqui no Getsemane que Jesus faz a grande decisão de aceitar que o pecado da humanidade venha sobre ele. O cálice que Jesus recebe, portanto, é o cálice da ira, o cálice da conta a pagar sobre toda a humanidade. Cálice, na história da Bíblia, é usado sempre que alguém vai pagar uma conta, sempre que alguém vai receber sobre si, entre aspas, a ira de Deus. Esse cálice que Jesus não quer beber é o cálice da conta que a humanidade tem que pagar. E quando ele entra aqui no Getsemane, e essa hora chega, ele faz uma oração dizendo ao Pai: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice sem que eu beba. Se for possível, eu não queria ter que passar por esse sofrimento. E aí você precisa entender que o sofrimento do qual Jesus se refere, o sofrimento ao qual Jesus se refere, é o sofrimento de receber em si o pecado da humanidade, que não era dele. Ou seja, até aquele momento, Jesus vive como ser humano e não carregou em si a marca do pecado. O que o pecado faz com o ser humano? O pecado cria uma barreira entre a gente e Deus. Cria uma barreira entre o nosso espírito e Deus. E Jesus não tinha experimentado isso. Jesus, até aquele momento, carregava o privilégio de ter uma sensação emocional e espiritual da relação com o Pai. Mas naquele momento ele ia beber o cálice. E a agonia que Jesus vai experimentar é muito menos a agonia do sofrimento na cruz e muito mais a agonia da separação de Deus. Por isso Marcos registra que ao estar pregado na cruz ele grita: Elohi, Elohi, lama sabachthani. Por que me abandonaste? A sensação de Deus estar longe para ele era uma sensação muito grande. E ele quer se livrar disso, ele quer se livrar do sofrimento. Esse jardim foi testemunha disso. Esse lugar foi testemunha disso. A maioria dessas oliveiras, as mais antigas dessas oliveiras, na verdade, o que eu quero dizer, não chega a 500 anos. Mas o lugar, esse chão, essas pedras foram testemunhas desse acontecido, dessa agonia que Jesus sentiu. Jesus viveu
na pele essa agonia, esse sofrimento. E eu quero que você, pensando nisso, resgate comigo dessa história uma questão crucial para lidar com a prosperidade que Deus está te dando, porque Deus está te dando uma prosperidade. Amém. Porque Deus está te dando uma prosperidade. Amém. Mas para lidar com a prosperidade, a humanidade sempre teve uma questão crucial para resolver, que é a questão do sofrimento. E a religião sempre lidou com o sofrimento para dois extremos errados. Ou o ser humano abraça o sofrimento, vira masoquista, como algumas ordens católicas, que a pessoa precisa de uma quantidade de sofrimento para se purificar, para se purgar. E algumas ordens, as pessoas se batem mesmo, elas se machucam, se autoflagelam como ferramenta para se purificar. Para algumas crenças espirituais, o sofrimento é uma ferramenta, é uma coisa boa. E isso é um extremo. Um outro extremo é o extremo de que, se Deus é Deus, então não tem sofrimento. O sofrimento não faz parte da nossa vida. Esses dois extremos têm caminhado em todo o ramo religioso desde sempre. No geral, as religiões ou acreditam que se tiver bem com Deus não sofre, ou acredita que quem está bem com Deus tem que sofrer, porque se não sofrer, não está bem com Deus. Dois extremos. Jesus trata o sofrimento com um equilíbrio sem igual nesse texto, porque Jesus fala assim, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Qual é a relação que Jesus, do alto da sua prosperidade, tem com o sofrimento? Rejeitar o sofrimento. Eu não quero ele para a minha vida. Porque no fundo, gente, ninguém quer sofrimento para a sua vida. No geral, as religiões que abraçam o sofrimento, elas abraçam o sofrimento para se livrarem do sofrimento. Por exemplo, um ramo budista de interpretação do sofrimento entende assim: se você não tiver nada, se você se frustrar com tudo, então você não se frustrará com nada. É uma mentalidade de como se livrar do sofrimento, se entregando a ele. Eu sei, vocês estão rindo e achando engraçado, porque não faz o menor sentido para vocês, mas para eles fazem. No entendimento desse ramo budista, o entendimento é assim: se eu não tiver nada, se eu não tiver dinheiro, se eu não tiver bem, se eu não tiver nada para me frustrar, então eu não vou me frustrar com nada. Então o que ele está querendo? Ele está querendo realmente se entregar ao sofrimento? Não, ele está querendo se livrar do sofrimento. Mas o fato é que a religião, no geral, ou vai para um lado, eu me entrego ao sofrimento, ou vai para o outro lado de eu não quero sofrer. Se Deus for bom, não tem sofrimento. O outro diz, Deus é bom, por isso tem sofrimento. E Jesus não vai nem para um lado, nem para um outro. Jesus vai para o equilíbrio. Jesus fala assim: Pai, se for possível, livra-me do sofrimento. Mas, se não for possível, faça a sua vontade. O equilíbrio para lidar com o sofrimento está na fala de Jesus. O equilíbrio para lidar com o sofrimento está em: eu não quero o sofrimento para a minha vida, porque Deus não me fez para sofrer. Mas eu aceito o sofrimento que for necessário e que couber a minha responsabilidade, tem que enfrentar. Eu não quero ter que fazer determinadas coisas que me trazem o sofrer, mas eu aceito o sofrer que a minha responsabilidade me faz caber. Esse é o equilíbrio. Eu não vou ficar inventando história para dizer que o sofrimento é bom para mim. Não é. O sofrimento não é bom para mim. Deus não quer o seu sofrimento. Aliás, você precisa registrar isso no seu coração, porque Satanás joga muito com isso. Satanás joga com isso o tempo todo. O tempo todo ele diz assim: para que você quer um Deus que te deixa sofrer?
que Deus é esse que te deixa sofrer. Deus fica feliz de te ver sofrendo. Não, Deus não fica feliz de te ver sofrendo. Quando Satanás tenta Jesus no monte da tentação, lá no deserto, dizendo, se você é filho de Deus, transforma a pedra em pão, ele está dizendo, que Deus é esse que te deixa passar fome. E não, Deus não deixa passar fome. Essa é a questão. Deus não quer o seu sofrimento. Mas quem confia em Deus aceita que às vezes nesse mundo o sofrimento pode ser importante, pode ser necessário. No canal do Bálsamo de Gileade, no YouTube, tem um seminário chamado Compreendendo o Sofrimento Humano. Naquele seminário eu explico o sofrimento humano do ponto de vista bíblico. Se você não viu esse seminário ainda, eu recomendo muito que em algum momento, voltando para o Brasil, você dá um jeito de assistir. São 4 palestras sobre sofrimento, onde eu explico o sofrimento sob o ponto de vista bíblico, porque os evangélicos não têm uma filosofia para o sofrimento. Os espíritas têm uma filosofia para o sofrimento, os católicos têm uma filosofia para o sofrimento, os budistas têm uma filosofia para o sofrimento, mas os evangélicos não têm, porque os evangélicos têm uma outra filosofia. Se eu for fiel, não sofrerei. E aí quando ele sofre, a sensação dele é, tem alguma coisa errada comigo, eu pequei, ou Deus se afastou de mim, porque eu não devia estar sofrendo, e estou. Naquele seminário, que não dá para trabalhar aqui, são 4 palestras de um pouco mais de 1 hora cada uma, então já dá para você saber que não dá para falar disso aqui. Mas dá para você ver no YouTube, tá lá. Se Deus quiser, vai virar livro aquelas palestras. Amém. Mas lá naquelas palestras eu ajudo você a entender pelo menos 4 razões porque crente sofre. E os crentes precisam entender que o sofrimento faz parte da vida, não faz parte do plano. Deus não planejou sofrimento, mas faz parte da vida. Por exemplo, uma das razões por que a gente sofre é porque Adão pecou e passou sofrimento para nós. Você vê no Gênesis capítulo 3 claramente a ideia de sofrimento estabelecido. Quando Adão peca, Deus diz, a terra foi amaldiçoada por sua causa, Adão. E agora a terra vai produzir sozinha cardos e espinhos. E se você quiser tirar alimento da terra, você tem que suar. Ou seja, tudo que é ruim nesse mundo nasce fácil. Tudo que é bom nesse mundo dá trabalho. E aí você tem que sofrer por causa disso. E a gente chama isso lá no seminário de lei do pecado e da morte. Essa é uma das razões por que sofremos. Mas eu não quero trabalhar as razões por que sofremos aqui. Eu só quero trabalhar o fato de que quando você prospera, você precisa entender que o sofrimento faz parte da vida e você precisa achar esse equilíbrio para lidar com o sofrimento. O equilíbrio de não achar que se eu andar com Deus tem que sofrer e também não achar que se eu andar com Deus não sofre. Mas o equilíbrio de lidar com o sofrimento, entendendo que eu não quero o sofrimento para mim, mas eu aceito o sofrimento que for necessário passar para cumprir a minha missão. Esse equilíbrio é importante, por quê? Porque senão você vai usar toda a prosperidade que Deus te der para evitar o sofrimento. E desculpa ser eu a te contar, quem usa toda a prosperidade que tem para evitar o sofrimento, para construir mais conforto, mais segurança, vai virar escravo de conforto, de segurança e de evitar o sofrimento. Por quê? Porque nem toda a prosperidade do mundo vai conseguir evitar de você sofrer aquele sofrimento que faz parte da sua missão. Nota Jesus, que tem todo o poder. Aqui no Getsemane, Jesus disse uma coisa para Pedro. Jesus disse, Pedro, se eu quisesse, eu pediria e meu pai mandaria mais de 12 legiões de anjos para me defenderem. Eu não vou pedir 12 legiões, Pedro, porque chegou a hora de sofrer. E em João capítulo 18, Jesus disse, ninguém tira minha vida de mim, eu espontaneamente a dou, está na hora de entregar a vida, então eu vou entregar. Às vezes, na vida, é hora de sofrer, e aí não importa quanto dinheiro você tem, quanto conhecimento você tem, quanta influência você tem, não vai evitar o sofrimento, porque chegou a hora. O Getsemane está dentro da nossa palavra prosperidade. E aqui no Getsemane a gente aprende que a prosperidade não tem a ver com não sofrer. Às vezes, prosperidade tem exatamente a ver com
sofrer. E escuta o que eu estou te falando. Quem constrói obsessão em evitar o sofrimento vai pagar uma conta cara. Caríssima. Porque ele vai se afastar de Deus. Você precisa ir para perto de Deus, apesar do sofrimento, e segurar a onda do sofrimento. Aprende com Jesus esse equilíbrio. Eu não sou amigo do sofrimento, não quero sofrimento para minha vida. Mas eu posso lidar com o sofrimento se fizer parte da missão. Quando a minha hora de sofrer chegar, eu vou fazer isso com tranquilidade. Você está num lugar onde Jesus sofreu por você. E se você quiser administrar direito a prosperidade que Deus está te dando aqui, se você quiser administrar direito a prosperidade que Deus está te dando, precisa tomar uma postura de entender que às vezes sofrer é necessário. E você vai ter de lidar com o sofrimento e enfrentar ele. Eu queria te dar um tempo para orar. Queria convidar você a ficar de pé. Fica de pé, dá uma esticada. Porque eu quero te dar um tempo para orar sozinho. Esse é um lugar de ficar sozinho, gente. Esse é um lugar de ficar sozinho.